Olá, turma! Mais uma videoaula aí para ajudar vocês a fazer a prova, fazer as atividades. Então vamos lá, prestar bem atenção. Gente, eu vou ser bem detalhado nessa aula, tá? Prestem bem atenção porque alguns nomes eu vou usar bastante. Tipo o quê? Coeficiente, expoente e parte literal, tá bom? Então vamos lá, então eu vou colocar aqui o monômio. Então essa aula é sobre o quê? Operações com polinômios. Depois eu vou fazer esses exercícios aqui, então vamos aqui primeiro, ó, adição e subtração. Mas primeiro antes de fazer adição e subtração, eu vou explicar para vocês, quando a gente tem um monômio, quais são os nomes de cada pedacinho desse monômio, tá? Então vamos lá. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, menos 7x elevado a 8. Certo? Isso aqui é um monômio. O que é um monômio? É um termo só que entre o coeficiente, eu já comecei a falar, gente. Então, ó, o menos 7, gente, ele é o coeficiente. Guarda isso que vai ser muito importante. O menos 7 é o coeficiente. Coeficiente. O x elevado a 8, ó, a letrinha em x elevado a 8. Então, o expoente também conta. O x elevado a 8 é a parte literal. X elevado a 8. O x elevado a 8 é a parte literal. Olha lá, parte literal, certo? Agora, o número 8, ele é o expoente. O número 8 é o expoente. Então tá. Agora, como que a gente faz a adição e subtração de monômios? Primeiro, gente, a gente só vai fazer adição e subtração, olha só, adição e subtração. Depois, multiplicação e divisão é outro esquema. Então, quando a gente faz adição e subtração, justamente é isso que a gente vai utilizar, né? No cálculo do perímetro, gente, a gente vai somar, é adição e subtração. Então, quando que a gente faz adição e subtração de monômios? Quando eles são semelhantes. Professor, o que é semelhantes? Gente, eles vão ser semelhantes quando tem a mesma parte literal. Olha só, a mesma parte literal. Ou seja, tem que ser a mesma letra e o mesmo expoente. Ó, semelhantes, a mesma parte literal, tá? Então, se eu coloco assim, por exemplo, eu coloco aqui, ó, 2A mais 3A, certo? O que é a parte literal? Gente, a parte literal é esse A aqui que está elevado a 1, ó. Quando não aparece nada aqui em cima, é 1, certo? Então, 2A é a mesma coisa que 2A elevado a 1. Então, quanto que é 2A mais 3A? Aí, gente, é o seguinte, quando a gente faz adição de monômios semelhantes, ó, aqui é A elevado a 1, aqui é A elevado a 1. Não importa o coeficiente, não importa o número que está aqui na frente. Se eles são semelhantes, eu posso operar com eles na adição e na subtração. Então, gente, o que vai acontecer aqui? Na adição de termos semelhantes, vai mudar somente o coeficiente. Eu só vou somar os coeficientes. A parte literal eu vou manter. Então, ó, o coeficiente aqui é 2, o coeficiente aqui é 3. Então, eu só vou fazer a soma deles e a letrinha vai continuar ali. Então, quanto que é 2 abacaxis mais 3 abacaxis? 5 abacaxis. Perceba que só mudou o coeficiente. Olha lá, só mudou isso aqui. Eu fiz a operação entre eles, certo? Tranquilo? Então tá, e na subtração é a mesma coisa. Quando eu tenho assim, por exemplo, é 8x elevado a 2 menos 3x elevado a 2. Vamos verificar, eles são semelhantes? São semelhantes. Por que são semelhantes? Porque aqui é x elevado a 2, nem estou olhando para o coeficiente, eu nem quero saber o coeficiente. Olha lá, tampei a tela. X elevado a 2 é semelhante com x elevado a 2, não importa o coeficiente dele, certo? O coeficiente é sempre um número, tá, gente? Pode ser um número real, qualquer número. Então tá, aqui, só não pode ser zero, senão não vai existir. Então, gente, olha aqui, ó, são semelhantes x elevado a 2 e x elevado a 2.
E agora eu vou fazer a operação entre eles aqui, ó. O coeficiente é 8, então imagine que você tem R$8 e você vai tirar 3. Olha lá, você tem R$8 e vai tirar 3, vai ficar com quanto? 5. 5 o quê? X elevado a 2. A parte literal, gente, ó, perceba, na parte literal ela não muda, olha aqui, continuou a elevado a 1. Quando é adição e subtração, a letrinha, ou seja, a parte literal, ela não muda, ela não é alterada, certo? Então, 2A mais 3A igual a 5A, continuou a parte literal. 8x ao quadrado menos 3x ao quadrado ficou 5x ao quadrado, não mudou a parte literal, certo? Mas esses termos que a gente fez aqui são termos semelhantes, então, gente, fechar aqui. Termos semelhantes são termos que têm a mesma parte literal, certo? Então tá, esses dois exemplos aqui eram termos semelhantes. E quando não são termos semelhantes? Quando não são termos semelhantes, a gente simplesmente copia. Vou dar um exemplo aqui. E o que vai acontecer aqui? Ó, tem termos que não são semelhantes, que a gente vai simplesmente copiar e deixar ele lá. Agora, exemplo aqui, ó. 4A ao quadrado mais 2B menos A ao quadrado mais 9. Por exemplo, olha lá, 4A ao quadrado, ó, a parte literal A ao quadrado mais 2B, ó, a parte literal é B, menos A ao quadrado mais 9. Então, gente, eu vou destacar aqui, você não precisa fazer isso, mas eu vou fazer para você entender. Vou destacar aqui quais termos são semelhantes. E perceba uma coisa, eu só vou destacar a parte literal, só a letrinha, tem que ser o mesmo expoente, tá, gente? Então, aqui, ó, A elevado a 2 é semelhante com A elevado a 2. Então, só tem esses dois termos aí que são semelhantes. Então, eu vou fazer a operação entre eles. Olha lá, né? Quanto que é 4A elevado a 2 menos 1, ó. Perceba uma coisa, gente, quando não tem nada aqui é 1, ó. Tá bom? Vou pôr aqui, mas eu vou apagar, ó. Quando não tem nada na frente aqui, da parte literal, é 1. Só que eu vou apagar aqui porque você já tem que saber isso, tá? Então tá. Então aqui, ó. Quanto que é 4 menos 1? É 3. 3 o quê? A ao quadrado. Então já estou fazendo entre eles, gente, ó. 4A ao quadrado menos 1A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Tranquilo? Ó, perceba que não mudou a parte literal. Agora a gente vai fazer esse termo. Tem algum semelhante com B elevado a 1, gente? Não tem nenhum semelhante com B. Então eu copio ele, copio. Olha lá, mais 2B. Também não tem nenhum semelhante com 9, o número sozinho. Não tem nenhum semelhante com ele. O que eu faço? Eu vou somar. Somo aqui, tá? Então, como que ficou? Ficou 3A ao quadrado mais 2B mais 2B mais 9, certo? Vou pegar o outro exemplo. Aqui, pegar um exemplo tipo esse aqui com letrinhas grudadas. Não tem, mas eu vou pegar aqui, ó. X ao quadrado, Y ao quadrado, mais 5A mais 3 menos, por exemplo, deixa eu ver aqui, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado. Ah, tá aí, certo? Então tá. Gente, deixa eu ver, vou pôr aqui desse jeito aqui, olha lá, certo? Aqui, vamos verificar se tem algum termo semelhante aqui. Vou pôr mais uma coisinha aqui. Esse aqui eu vou resolver aqui embaixo, tá? Vou pôr mais uma coisinha aqui. Menos 2A. Por exemplo, certo? Olha lá. Então, gente, eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Isso aqui é uma coisa só. Mais 5A, mais 3, número sozinho aqui, mais 3x elevado a 1, y elevado a 1, menos 2A. Vamos dar uma olhadinha aí, dê uma olhadinha e ver quais termos são semelhantes.
Se você falou que esse aqui, a elevado a 1, é semelhante com a elevado a 1, você acertou. Só tem esses semelhantes. Se você está pensando, professor, mas tem esse XY aqui. Não, gente, eles não são semelhantes. Porque, ó, para ser semelhante, tem que ter a mesma parte literal e o mesmo expoente. Então, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, não é semelhante com x elevado a 1, y elevado a 1. Então, eles não são semelhantes. Para ser semelhante, tem que ter a mesma letra, mesmo expoente, mesma quantidade de letra, tudo igualzinho. Igualzinho, só vai mudar aqui, o coeficiente. Então, ó, esses dois termos aqui não são semelhantes, porque aqui é x elevado a 2 e y elevado a 2. Aqui é x elevado a 1 e y elevado a 1, certo? Então, como que vai ficar isso aqui? Gente, se não tem o semelhante aqui, se esse aqui não tem nenhum termo semelhante, eu vou copiá-lo. Olha só. Tá. E agora aqui, ó, 5A menos 2A. Gente, de novo, 5 abacaxis menos 2 abacaxis dá mais 3 abacaxis. Certo? Agora aqui, mais 3. Tem algum número sozinho aqui, gente? Não tem, então eu tenho que copiá-lo. Depois, mais 3xy, não tem nenhum semelhante a ele aqui. Tá? Então fica desse jeito. Fica comprido assim? Fica. Se não tiver termos semelhantes, eu não posso somar nem subtrair entre eles, tá, gente? Então, ó, termos semelhantes tem que ter a mesma parte literal. O 8 é o expoente e o coeficiente é o número que vai na frente, tá? Então, na adição e na subtração, a única coisa que vai mudar, gente, são os coeficientes. Perceba aqui, ó, 2A mais 3A, 5A. Só muda os coeficientes, na subtração também. O expoente fica, certo? Então, agora vamos fazer aqui, ó, 2 exemplos de cálculo de perímetro. Aí, gente, eu já vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui e já vou somar os termos que são semelhantes, certo? Então, vamos lá. Calcule o perímetro das figuras. Então, está aqui a figura A. Eu pus uma figura exagerada, né? Porque teve um exemplo lá que tinha uma figura que tinha bastante coisa. Bastante termo. Então, vamos lá. Perímetro. Letrinha P, gente. Lembra? Ó, letrinha P, perímetro. P é igual. Agora, gente, o que eu acabei de explicar aqui. Eu vou somar perímetro e a soma. Eu vou somar os termos que são semelhantes. Só que eu já vou usar uma dica, gente. Eu não vou escrever somar tudo isso aqui que vai ficar um negócio gigante. Eu já vou aqui, eu já vou ver quais termos são semelhantes. Ah, faltou uma coisa aqui, gente. Esse aqui, ó. Faltou esse lado aqui. Vou pôr aqui, ó. X ao quadrado mais 1, tá? Faltou esse pedacinho aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou somar todos, só que eu já vou ver quais termos são semelhantes e vou grifá-los. Então, tá, vamos ver. Eu posso começar por qualquer um, mas eu vou escolher, gente... Aí vai uma dica, eu vou escolher o maior expoente, tá bom? Da parte literal. Então aqui é x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4, x elevado a 7. Então eu vou começar por x elevado a 7. Então, gente, a parte literal aqui, ó, eu tenho algum x elevado a 7, ó, eu tenho algum x elevado a 7, tirando esse aqui, ó, deixa eu ver, x elevado a 7, olha com calma, não tenho nenhum. Se eu não tenho nenhum, então ele não vai somar com ninguém. Então, eu vou copiá-lo. X elevado a 7. Certo? Já estou fazendo direto. Agora, eu vou abaixar o expoente. X elevado a 6 não tem. X elevado a 5 não tem. X elevado a 4 tem, ó. Tem um monte até. Então, como tem um monte, eu vou grifar aqui, ó. Deixa eu ver, ó. X elevado a 4 tem esse. X elevado a 4 tem esse aqui também. Deixa eu ver se tem mais. Não, gente, só tem esses dois, ó. Então presta atenção, eu já estou fazendo direto. Então eu tenho aqui, gente, 9. Olha agora, o que vai mudar é o coeficiente. Eu tenho 9x à quarta mais 2x à quarta. 9x à quarta mais 2x à quarta. Gente, só um detalhezinho aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. O que eu já coloquei, eu vou fazer um tracinho aqui, ó. Ó. Já coloquei esta fora, tá aqui, certo? Para eu poder me organizar, para eu não me perder, tá? Então tá. Se você quer fazer aquela tripa toda lá, aquele negócio gigante, pode fazer, não tem problema, tá? Vamos lá então, ó. Já peguei esse aqui, já coloquei. Agora aqui, ó. Gente, fica calmo.
9x à quarta mais 2x à quarta. É só você pensar no coeficiente. Quanto que é 9 mais 2? 9 mais 2 é 11. 11 o quê? X à quarta. Então, ó, aqui dá 11x à quarta. Ó. 9x elevado a 4 mais 2x elevado a 4, você só vai somar os coeficientes. Então, vai dar 11x à quarta. Perceba que na adição e na subtração não muda o expoente da parte literal, certo? Então, gente, eu já somei, eu vou cortar aqui, ó, eu vou eliminar ele. Certo? Eu vou marcar aqui que eu já fiz a soma desses daqui, ó. Pronto. Já fiz, certo? Acompanha aí. Agora eu vou abaixar o expoente de x mais uma vez. Era x elevado a quarta, eu já fiz, agora x elevado a 3. Vamos ver se tem x elevado a 3, ó. Aqui não tem, aqui não tem, aqui é y. Aqui tem x elevado a 3, ó. Tem um aqui e tem um aqui. Então tá. Agora aqui, ó, esses dois aqui são semelhantes, ó, gente, ó. 1x elevado a 3 é semelhante com 3x elevado a 3. Perceba que quando eu noto, quando eu faço, eu só grifo a parte literal para saber se eles são semelhantes. Então, gente, x elevado a 3 é semelhante com x elevado a 3. Aqui o coeficiente é 3 e aqui quando não aparece nada é 1. Então vai ficar como? Vai ficar 3x elevado a 3 mais 1x elevado a 3, certo, gente? Então, quanto que é 3 mais 1? 4. 4 o quê? 4x elevado a 3. Então, ó, 3x elevado a 3 mais 1x elevado a 3 dá 4x elevado a 3. O expoente não muda. Tá, já fiz esse. Vou cortar aqui para eu ter o controle, ó. Já fiz e já fiz. Beleza. Agora eu vou abaixar o expoente mais um. Vou abaixar com o expoente. X elevado a 2. Vamos ver se eu tenho x elevado a 2. Vou ver aqui sim. Não, aqui não é x elevado a 2, aqui é y. Aqui é y. Aqui é x elevado a 2, gente. Achei, ó. 1x elevado a 2. E aqui também tem x elevado a 2. São semelhantes. Então, beleza. Vou fazer então, quanto que é 5x elevado a 2 mais 1x elevado a 2? Gente, 5 mais 1, 6. 6x elevado a 2. Olha lá, certo? 6x elevado a 2. Já fiz esses. Vou eliminar aqui, ó. Eliminei. Olha lá. Agora eu vou abaixar o expoente mais 1. Se era x elevado a 2, agora eu vou abaixar x elevado a 1. Vamos ver se tem x agora. X. Tem algum x aí? X. Não tem nenhum x elevado a 1. Não tem. Então, gente, acabou o x. O que eu vou fazer? Vou para o y. Professor, importa a ordem? Começar pelo x ou pelo y? Gente, não importa. Mas eu comecei com o maior expoente. Não importava a letra dele, eu queria o maior expoente para eu colocar em ordem decrescente, tá? Então tá, gente, agora ó, o x já acabou todos. O que eu vou fazer? Eu vou para outra letrinha, que tem y. Eu vou ver qual é o maior expoente da letrinha y. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui o expoente é 2 do y, aqui é 2 e aqui é 3, olha lá. Então, gente, eu tenho aqui y elevado a 3. Eu tenho algum outro y elevado a 3? Ó, tem que olhar com calma. Não tenho nenhum y elevado a 3, eu só tenho esse. Então eu vou copiá-lo, gente, simplesmente copiá-lo. Olha lá, y elevado a 3. Então, se eu já fiz ele, não tem nenhum semelhante, então eu já fiz, vou descartar. Continuando. Agora, o y elevado a 3 eu já fiz, só tem esse aqui. Eu vou abaixar o expoente, y elevado a 2. Vamos ver se eu tenho y elevado a 2. Eu tenho aqui, ó, e é menos 4 y elevado a 2, ó, y elevado a 2, y elevado a 2, só esse, tá bom. Agora tem que tomar um cuidado, hein, porque, ó, eu estou devendo 4 e só tenho 1 para pagar, olha o detalhe agora. Eu estou devendo 4 e só tenho 1 para pagar, lembra quando não aparece nada aqui é 1? Então pensa o seguinte, gente. Se você está devendo R$4 na cantina, por exemplo, você está devendo 4 e só vai dar R$1 lá, não acabou a sua conta, né? Você fica devendo 3.
Então, na matemática, o dever, né, a gente usa o negativo. Assim como em banco também, quando a gente tem o saldo negativo, né, a gente não, no caso dos alunos, quando o número aparece negativo, sinalzinho menos na frente, quer dizer que você está devendo para o banco. Então aqui, ó, você deve 4 e só tem 1, você fica devendo 3, certo? Devendo 3 o quê? Deve 3, y elevado a 2. Certo? Tranquilo? Então tá. Já fiz esse y elevado a 2, vou aqui eliminar. Agora vou ver se tem, vou abaixar o expoente mais uma vez. Gente, é trabalhoso, mas é fácil. Vou abaixar o expoente. Y elevado a 1. Tem algum y aqui? Y. Ó, aqui já acabou tudo, aqui acabou tudo. Não tem nenhum y elevado a 1. Então agora, gente, se não tem y elevado a 1, acabou as letrinhas. Agora a gente vai para os números. Os números sozinhos. Número tem. Vamos lá então, ó. Tem, ó. Eu tenho menos 2. Eu tenho mais 6 e eu tenho mais 1. Olha que tranquilo, gente. Muito tranquilo, certo? Vamos fazer comigo, acompanha aí. Ó, o 6 está positivo, o 1 está positivo, só o 2 que está negativo. Então, vamos fazer os positivos primeiros. Me ajuda aí, primeiro, né? 6 mais 1, 7. 7 tira 2, 5. 5 positivo, certo? Então, eu tenho 7 e tirei 2. Ficou 5. Tá aí, gente, ó, o perímetro é isso aqui. Professor, mas é comprido? Sim, é assim mesmo, gente, ó, não tem nenhum termo semelhante aqui. Fechou? Agora, gente, a letra B. Por isso que quando a gente dá um exercício, a gente quer que o aluno tenha autonomia para... Nossa, deixa eu pensar aqui, tá? Então, aqui, gente, é um pentágono. Pentágono é uma figura plana de 5 lados. No caso aqui, gente, é um pentágono regular, ou seja, esses lados são iguais. Inclusive, no exercício lá, tem um hexágono, que é uma figura geométrica plana, que tem os 6 lados iguais, né? É um pentágono, é um hexágono regular. Aqui, gente, todos esses lados têm a mesma medida. Ele deu a medida de 1 apenas para mim. O que eu vou fazer? Se a figura tem 5 lados iguais, eu vou multiplicar tudo isso aqui por 5. Então, o perímetro vai ser essa medida aqui multiplicada por 5. Tá? Então, o perímetro dessa figura é igual. Aí, professor, aí tem aluno que gosta de fazer isso aqui, ó. Não, professor, mas se todos os lados são iguais, eu vou fazer isso aqui para eu não errar, ó. 5 ao quadrado menos 2a. 5 ao quadrado menos 2a. 5 ao quadrado menos 2a. Gente, não precisa. É por isso que a gente tem que usar as ferramentas da matemática. Certo? Então, olha só. Se eu sei que todos os lados são iguais e ele deu um lado, basta multiplicar isso tudo aqui, ó, entre parênteses. Eu vou pôr até em vermelho, gente, tá? Ó, eu vou multiplicar tudo isso aqui por quanto? Por 5, porque tem 5 desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica assim, o 5 fica lá fora, ó. E vai multiplicar essa quantidade que está aí, ó. 5 ao quadrado menos 2a. 5 ao quadrado menos 2a. Que a gente chama de distributiva. Já vou explicar para vocês, ó. Então, esse 5, gente, quando tem um parênteses aqui e tem um número, ele está multiplicando, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o que a gente chama de distributiva na multiplicação. Ó. Então, esse 5 vai multiplicar esse termo aqui, ó, o 5a elevado a 2. E esse 5 também vai multiplicar depois o menos 2a, certo? Então, tá. Agora, a gente já vai entrar na multiplicação. Gente, quando é multiplicação, nesse caso aqui, só tem esse número, então ele vai multiplicar só o número aqui, a letrinha vai acompanhar. Olha para vocês verem como que é tranquilo. Então, o perímetro vai ser, ó, 5 vezes 5 elevado a 2. Só fazer o 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Essa letrinha está grudada aqui e mantém, ó. Olha lá.
A letrinha não tem nenhuma letrinha semelhante a ela para multiplicar, depois a gente vai ver. Agora aqui, regrinha de sinais, ó, mais com mais deu mais com menos dá menos. Isso aí a gente já estudou já. Então, ó, mais com menos na multiplicação dá menos. Menos, tá aqui. Agora, ó, 5 vezes o 2A. A letrinha está junta aqui, gente, ela só vai acompanhar. Então, ó, 5 vezes 2 é 10. 10 o quê? 10A. Aí, tá bom? Então acabou, o perímetro é esse. Se a figura tem 6 lados, o 6 vai ficar aqui fora e multiplicar. Se a figura tem 8 lados, o 8 vai ficar lá fora e multiplicar. Certo? Então, gente, essa aí foi a parte de adição e subtração. Daqui a pouco, eu já vou fazer, vou emendar um vídeo, vou apagar a luz aqui e vou fazer multiplicação e divisão. Eu vou entrar mais na multiplicação, na divisão nem vou entrar porque eu não pedi divisão, tá bom? Então eu vou entrar na multiplicação com polinômios, tá? Então, rapidinho, já apago, já a gente começa de novo. Gente, vamos agora para fazer multiplicação entre polinômios, tá? Então, o mesmo esquema que foi falado na aula de adição e subtração, ó. Eu tenho aqui um monômio, 4x elevado a 3. O número que está na frente da letrinha poderia estar aqui depois da letra, tá, gente? Mas coeficientes geralmente está na frente. Se tiver atrás, você coloca na frente, tá bom? Então, ó, 4, o que é o 4? É o coeficiente. O x elevado a 3 é a parte literal. Lembra que entra a letra e entra o número. E se tiver várias letras? São as várias letras com os seus expoentes, tá? Então não é só a letra, é a letra e o número, parte literal. Então, parte literal, x elevado a 3. E o expoente é 3, tá? Então, gente, na multiplicação, o que acontece? A gente vai multiplicar os coeficientes e os expoentes, se forem as mesmas letras, a gente vai somar os expoentes. Olha como que é tranquilo. Por exemplo, aqui, eu tenho 2A elevado a 2 vezes, olha só, agora é multiplicação, vezes 3A. Certo? Agora você não vai analisar termos semelhantes. Se for a mesma letra, gente, o que você vai fazer? Você vai copiar a letra e vai somar os expoentes. Mas antes disso, o que a gente vai olhar? Ó, os coeficientes aqui, a gente vai multiplicar os coeficientes. Olha que tranquilo. Quanto que é 2 vezes 3? Tranquilo. 2 vezes 3 é 6. Então já sabe, está explicado. 2 vezes 3 é 6. Certo? Agora, na multiplicação, as letrinhas, a parte literal, acontece uma coisinha, que é também muito simples. Olha lá, se tem a mesma letra, agora, gente, não vai importar o expoente. Se as letras são iguais, olha o que vai acontecer com o expoente, ó. Aqui é A elevado a 2, aqui é A elevado a 1, ó. Só que, quando não aparece nada, é 1. Então, eu vou tirar, você já sabe, você já tem que saber que é 1. Então, A elevado a 2 vezes A elevado a 1, o que a gente vai fazer? Vai copiar a letrinha, ó. Copiei a letrinha. E eu vou somar os expoentes. 2 mais 1 dá 3. Acabou. Só isso. Certo? Então, na multiplicação entre monômios, o que você faz? Multiplica a parte literal. E se for a mesma letrinha, vai copiar a letrinha e vai somar o expoente. Esse expoente 2 mais esse expoente 1. Certo? Mais um exemplo. Menos 4xy que multiplica menos 8xyz. Por exemplo. Professor, você está complicando? Não, não estou complicando não. Vocês vão ver que... Olha lá. Por que eu tenho que colocar parênteses aqui, gente? Porque eu tenho duas operações aqui, eu não posso deixar dessa maneira, ó. Certo? Eu tenho a multiplicação e tenho a subtração. Eu tenho que colocar parênteses. Então, o que é, na verdade? É o menos 4x elevado a 1, y elevado a 1, que vai multiplicar o menos 8x.
ao quadrado, y3 e z. Tá, depois eu dou um exemplo mais simples, mas tranquilo. Então, gente, aqui vai acontecer uma coisa. Na multiplicação entra a regrinha de sinais. Presta bem atenção que eu vou deixar aqui do lado, na multiplicação e na divisão. Então, ó, na regrinha de sinais, na multiplicação e na divisão, quando os sinais são iguais, o resultado, gente, é positivo. Dos sinais. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Certo? Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Tá bom? Então tá. Primeiro, o que a gente tem que fazer então? Veja para você ver. Essas coisas são estudadas todas separadamente. Então a gente vai fazer passo a passo. Olha como que é tranquilo. Menos com menos. Agora a gente está multiplicando, a gente tem que fazer essa pergunta. Menos multiplicado com menos, vem aqui, ó. Se os sinais forem iguais, menos com menos dá mais, mais com mais dá mais. Tanto é que aqui deu mais, ó. Mais com mais, deu mais, ó. Sinais iguais. Sinais iguais, positivo, ó. Menos com menos dá mais. Então eu já fiz aqui os sinais. Eu vou colocar dessa vez, depois eu vou tirar, mas vou explicar isso. Ó, menos com menos dá mais, certo? Fez o sinal. Tranquilo? Tá aqui a tabelinha, sossegado. Agora eu vou fazer a multiplicação dos coeficientes. Olha só. Tranquilo, tá boadinha. 4 vezes 8, 32. Certo? Então, bom, já fez. Agora vai ver as letras, gente. As letras vai ser o seguinte. Se você está multiplicando letra com mesma letra, vai copiar essa letra e somar o expoente. Olha como que é tranquilo. X elevado a 1 vezes x elevado a 2. Copia a letrinha e soma. 1 mais 2, 3. Continua. Ao y agora. Y elevado a 1 vezes y elevado a 3. Copia a letrinha, ó, tá tudo junto. Copia a letrinha aqui, y elevado a 1 e aqui y elevado a 3. Copia a letrinha e vou somar os expoentes. 1 mais 3 dá 4. Pronto, acabou. Aqui acabou. Professor, e essa letrinha Z aqui, ela não fez multiplicação, não multiplicou com ninguém do outro lado. Então, eu vou simplesmente copiar. Olha lá. Certo? Então, ficou 32, ó, vou até tirar esse sinal aqui, ó, quando não tem nada do lado esquerdo, não precisa colocar, tá, gente? A gente já sabe que é positivo. Tá, então, ó, ficou como? 32, x elevado a 3, y elevado a 4 e z elevado a 1. Que quando aqui é 1, a gente também não coloca, tá? Vou dar outro exemplo. 9x à quarta vezes menos 8, não, menos 3, x elevado a 5, y. Olha lá, certo? Primeiro, regrinha de sinais, ó. Aqui é mais, lembra quando não aparece nada mais? Mais com menos, sinais diferentes. Mais com menos dá menos, ó. Mais com menos dá menos. Certo? Regrinha de sinais. Agora a multiplicação dos coeficientes. Eu vou marcar aqui, tá? Multiplicação dos coeficientes. 9 vezes 3, 27. Tá. Agora as letrinhas, quando está multiplicando, já sabemos o esquema. Se for mesma letra, copia a letra e soma os expoentes. Se for letras diferentes, simplesmente vai juntar. Certo? Então, ó, x elevado a 4 vezes x elevado a 5, copia a letrinha e soma os expoentes. 4 mais 5, 9. Junto. Olha lá, o y, mesma coisa aqui, gente. Ó, o y está sozinho aqui, vai copiar. Aí. Certo? Mais um exemplo. Deixa eu ver, pegar tipo parecido isso aqui, ó. Olha lá, vou pôr assim agora. A, que vai multiplicar 2AB menos 9. Menos 4, por exemplo. Olha lá. A letrinha A vai distribuir aqui, gente. Ó, uma coisinha a mais, ó. Então, esse número A, ele vai distribuir aqui, certo? E aqui, ó, vai multiplicar. Ele vai multiplicar esse aqui com esse primeiro termo, ó.
ele vai multiplicar o 2AB e depois ele vai multiplicar quem? Vai multiplicar o menos 4, certo? Então, ó, primeiro o A vai multiplicar o 2AB, depois ele vai multiplicar o menos 4. Olha que tranquilo. Professor, você está falando muito tranquilo, não é? Tranquilo mesmo. Aqui, gente, ó, sinais. Mais com mais dá mais. Beleza. A elevado a 1 vezes A, professor, e o número aqui é 1, gente, ó. Aqui é 1, lembra? É 1, eu vou tirar, mas é 1. 1 vezes 2 dá 2, começando. Certo? Então, ó, mais com mais dá mais. 1 vezes 2 é 2. Agora a mesma letrinha, ó. A elevado a 1 vezes A elevado a 1. A elevado a 2. E o B? O B está juntinho aqui, ele fica aqui juntinho. Certo? Então, se o A multiplica o 2AB, fica 2A ao quadrado B. Certo? Agora eu vou fazer a regrinha de sinais para multiplicar o menos 4. Ó. Aqui é mais, ó. Mais com menos, se os sinais são diferentes, é negativo. Ó. Mais com menos dá menos. A vezes 4, 4 vezes A. Gente, letra quando multiplica o número, vai juntar. 4 vezes A, 4A. Ou A vezes 4 é a mesma coisa. Mas de preferência, gente, coloque sempre o número na frente. Então, A vezes 4, 4A. Olha lá, acabou. Certo? Então tá. Então é isso, gente. Monômios quando estão multiplicando. Faz a regrinha de sinais. Fez o sinal. Multiplica a tabuadinha, tranquilo. Depois as letras, se são iguais, copia a letra uma vez só e soma os expoentes. Isso, gente, na multiplicação. Se forem letras diferentes, junta, só juntar. E se uma letrinha não tiver ninguém multiplicando com a outra, ela fica junta lá com quem estava, né? No caso aqui, ó, o Y ficou aqui juntinho, o B ficou aqui juntinho, tá bom? Então tá, agora vamos para exercícios. Calcule as áreas das figuras. Então, gente, esse exercício aqui, ó, aqui é um quadrado. Ó. Como que é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, a área, ó, põe a letrinha A, gente. Vocês não costumam colocar as letras. A de área, área é igual. A elevado a 3 vezes A elevado a 3. Porque a área de um quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado. Olha lá. Então, ó, multiplicação, copia a letrinha, é a mesma letrinha, copia a letrinha uma vez só e soma os expoentes. Ó, 3 mais 3, 6. Acabou. Ali acabou. Letra B. Aqui, gente, eu tenho um retângulo. Só que tem um detalhe que esse lado aqui do retângulo, esse lado todinho aqui, ó, é 11A ao quadrado mais 1. E aqui, a altura ou largura, daqui até aqui é B. E depois aqui, gente, aqui é AB. Certo? Eu vou pôr até ao contrário, porque se B é maior que AB, fica estranho, né? Eu vou pôr ao contrário. Mas não tem problema, vai dar na mesma. Só para ficar um pouquinho mais coerente. Se esse lado aqui é maior, ele pode ser AB. Aqui B. Certo? Então tá. Então aí, gente, eu vou fazer a multiplicação. Como que é a área de um retângulo? É base vezes altura, certo? Então, a área de um retângulo é base, só que tem um detalhezinho, ó, que a base aqui, gente, tem dois termos, então tem que colocar parênteses. Ó. Então, vai ser a base, vai ser tudo isso aqui, vezes a altura. Aqui, gente, cuidado, hein? Isso aqui eu não posso multiplicar AB vezes B, não é multiplicação. É esse pedacinho AB mais esse pedacinho B. Olha só, toma cuidado. Não é AB vezes B, não é vezes, é mais, ó. É esse pedacinho mais esse. Então, a área do retângulo vai ficar o quê? Essa parte multiplicando essa. Então, é base vezes altura. Só que esse lado aqui eu vou somar. Então, vai ficar 11 ao quadrado mais 1, que vai multiplicar AB mais B. AB mais B. Olha lá, tá aí. Agora eu vou fazer o que, gente? A famosa distributiva que a gente viu aqui.
esse primeiro termo aqui, ó, o 11A ao quadrado vai multiplicar o AB, ó. Faça com calma, gente, vai multiplicar o AB. Então vamos lá, vamos fazer. Mais com mais dá mais, 11 vezes 1 é 11, então vamos lá. 11 vezes 1 é 11. Agora aqui, mesma letrinha, ó. A elevado ao quadrado vezes A elevado a 1 dá A elevado a 3. Aqui, gente, o B está grudadinho, ele continua grudadinho, tá? Agora eu vou fazer aqui. Acho que o espaço aqui vai ficar ruim. Vamos ver se eu consigo. Agora o 11A ao quadrado vai multiplicar o B. Gente, esse é o mais fácil, porque 11 ao quadrado vezes B só vai juntar. 11 ao quadrado vezes B, 11 ao quadrado B. Ó, mais com mais dá mais. 11 ao quadrado vezes B, 11 ao quadrado B. 11A ao quadrado B. Certo? Agora vai ser aqui de baixo. Ó de baixo aqui, ó. Mais com mais dá mais. 1 vezes AB é o próprio AB. Gente, 1 vezes AB é o próprio AB. Pronto. Agora eu vou fazer com o próximo aqui, ó. Mais com mais dá mais. 1 vezes B é B. Gente, o 1 é elemento neutro da multiplicação. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. 1 vezes K é K. 1 vezes A ao quadrado é A ao quadrado. Tá bom? Então, 1 vezes B é B. Pronto. Calculei a área, gente. Base vezes altura. Lembrando que aqui é AB mais B, certo? Então tá. Agora a gente vai verificar se tem algum termo semelhante para poder somar, gente. Tá bom? Então aqui, ó. A elevado a 3B. Não tem nenhum aqui. Fica desse jeito mesmo, gente. Ó, então ficou assim, ó. 11A elevado a 3B mais 11A ao quadrado B mais AB mais B. Não tem nenhum semelhante aqui entre eles. Nenhum. Aqui é A elevado a 3. Aqui é A elevado a 2. Não pode. Aqui é B elevado a 1, B elevado a 1, mas não pode. Né, gente? Porque aqui, ó, tu tem que ver toda a parte literal. Essa parte literal não é igual a essa, tá bom? Então fica desse jeito. Letra C. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então vamos fazer. A área de um triângulo é igual a base. Olha lá, vou colocar entre parênteses. Base. Vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Então tá. Gente, a gente não fez distributiva aqui, ó, do lado esquerdo? Essa letrinha estava do lado esquerdo, fez a distributiva aqui para a direita. Agora aqui, esse termo aqui está do lado direito, vai fazer a distributiva para a esquerda. Não tem problema, tanto faz, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer distributiva. Lembra que se você não entender, volta o vídeo, veja passo a passo, gente, estou explicando bem detalhado. Então, a gente vai fazer distributiva. Esse 2A elevado a 3 vai multiplicar primeiro 5A e depois vai multiplicar o menos 2, tá? Então, vamos lá. Que é o esquema. Regrinha de sinais, multiplica os coeficientes, depois multiplica as letras. Se as letras forem iguais, copia a letra uma vez só e soma os expoentes. Se as letras forem diferentes, junta as letras simplesmente, tá? Então, vamos lá. Mais com mais dá mais. 5 vezes 2 é 10. E agora aqui a letrinha, gente. A elevado a 1 vezes A elevado a 3, copia a letrinha. É a mesma letra, copia a letrinha e soma os expoentes. 1 mais 3 dá 4. Certo? Agora eu vou distribuir o 2A elevado a 3, isso está multiplicando, com menos 2. Regrinha de sinais, ó. Não pode esquecer, gente. É cheio de detalhezinho. Então, ó. Mais com menos dá menos. Agora, 2 vezes 2, 4. E esse A elevado a 3 aqui, professor, vai multiplicar? Ele está grudadinho, mas não tem ninguém com ele, copia. Olha lá. Tudo dividido por 2. Não pode esquecer.
tá? Então agora aqui, gente, ó, vai acontecer um detalhe. Isso aqui está sendo dividido por 2. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia pegar o 10a quarta, dividir por 2, menos a 4a terceira, dividir por 2. Aí ficaria aqui 5 e aqui ficaria 2, tá? Eu fiz até meio rápido isso aqui, não precisa esquentar a cabeça com isso aqui não, tá? Vamos fazer o seguinte, se todos, presta bem atenção, gente, se os coeficientes são pares, olha lá, aqui é 10 é par, e aqui também é 4 é par, menos 4, 4, tanto faz o sinal, o importante é o número, é par. E o número que está dividindo também é par, então eu posso dividir, ó. Eu posso dividir 10 por 2 e também posso dividir 4 por 2. Então aqui a resposta, gente, vai ficar como? Eu vou fazer simplesmente a divisão, tá? Olha lá, a única coisa que eu vou fazer é a divisão e a letrinha vai continuar. Então, ó, 10 dividido por 2 dá 5 e a letrinha vai continuar. Agora aqui, o sinal copia, 4 dividido por 2 dá 2 e a letrinha continua. Pronto e acabou, certo? E isso eu posso fazer porque esse coeficiente é divisível por 2 e esse também é por 2, gente. Porque se aqui, por exemplo, fosse 3, ó, se aqui eu vou apagar. Se aqui fosse 3, eu não poderia dividir esse aqui e deixar esse aqui não poderia, tá? Então, só pode fazer esse esquema que eu fiz aqui quando os dois números forem par. Se um já não for par, já não pode fazer esse esquema, tá? Então, tá. Se for algum número divisível, vamos supor que aqui fosse 3. Se fosse números todos divisíveis por 3, pode. O importante, gente, é ser todos divididos pelo denominador. Agora aqui um exemplo muito simples. Tem um retângulo. A área do retângulo a gente já viu que é base vezes altura. Aqui, ó, base, x, vezes altura. Acabou. X vezes y, xy. Nem precisava colocar ali. Tá? Então, gente, ó, mais um vídeo bem detalhado, né? Esse foi bem detalhado mesmo. Agora, eu preciso que vocês realmente tentem fazer. Não fica desesperado. Veja com calma, volta. Tá tudo explicado aqui. Quando você achar que foi muita informação, volta, veja, vai se acostumando. Acontece comigo também. Eu estou, por exemplo, aprendendo a editar vídeos. Tem vários passo a passo que o cara faz lá. Ó, você tem que fazer isso, depois isso. Calma, vou ver de novo e a gente vai se acostumando. Gente, é assim que é estudo. Não tem jeito, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Espero ter ajudado um pouco mais nesse vídeo, tá? Então, beleza, gente.